Liturgia do dia 17 de setembro de 2022, sábado da 24ª semana do Tempo Comum. Memória de São Roberto Bellarmino, bispo e doutor da Igreja. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alguém perguntará: como ressuscitam os mortos? Insensato! O que semeias não nasce sem antes morrer. E quando semeias, não semeias o corpo da planta, que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de alguma outra planta. Pois assim será também a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção e ressuscita-se em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita-se em vigor. Semeia-se um corpo animal e ressuscita-se um corpo espiritual. Se há um corpo animal, há também um espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 55. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Andarei na luz da vida. Andarei na luz da vida. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza o Senhor está comigo. Tenho certeza o Senhor está comigo. Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Andarei na luz da vida. Andarei na luz da vida. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Que poderia contra mim um ser mortal? Na presença do Senhor andarei na luz da vida. Andarei na luz da vida. Andarei na luz da vida. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor, porque da morte arrancastes minha vida
e não deixastes os meus pés escorregarem, para que eu ande na presença do Senhor, na presença do Senhor, na luz da vida, na presença do Senhor, andarei na luz da vida, andarei na luz da vida, andarei na luz da vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao concluir o ensinamento sobre a ressurreição de Jesus e sobre a nossa ressurreição, Paulo faz uma pergunta: como ressuscitam os mortos? Com que corpo regressam? Nota-se a tristeza do apóstolo, motivada pela mentalidade materialista em que se tinham deixado envolver alguns cristãos de Corinto, e que os levava a dissociar o corpo do espírito. Não tinham em conta a ressurreição de Cristo, nem dela tiravam as devidas consequências. Isto era insuportável para Paulo, para quem o mistério pascal era uma verdade irrenunciável. A ressurreição inaugura uma novidade absoluta na vida de Cristo e dos cristãos. A passagem de um corpo animal a um corpo espiritual estava prevista no desígnio salvífico de Deus. Não podemos, pois, refletir sobre o corpo espiritual, a maneira como, a partir das nossas experiências, pensamos o nosso corpo animal. A relação entre o primeiro homem, Adão, e Cristo, último Adão, ilumina-nos. A novidade de Cristo não consiste em ter a vida,
mas em dar a vida nova a todos. Será um dom integral que envolverá todo o homem, corpo, alma e espírito, numa experiência de vida nova e eterna. Depois de termos sido irmãos do primeiro homem, Adão, tendo levado conosco a imagem do homem terreno, também seremos irmãos do último Adão, Cristo, levando conosco a imagem do homem celeste. No texto do Evangelho, Lucas transmite-nos abundantes ensinamentos de Jesus em parábolas. Aqui, apresenta-nos a primeira, e para ele a mais importante, a parábola do bom semeador. Com maior rigor, diríamos a parábola da semente. De fato, a atenção do narrador parece concentrar-se não tanto nos gestos do semeador, mas no destino das sementes lançadas. O começo da parábola leva-nos também nessa linha. A semente é a palavra de Deus. Por que terá Jesus querido marcar o começo do seu ministério público com esta parábola? Já se teria dado conta da dificuldade dos seus contemporâneos em escutar a sua pregação? Parece que sim, mas a parábola talvez tenha um alcance mais vasto. Nos diferentes destinos da semente lançada, podemos entrever não só os diferentes modos de reação dos seus ouvintes à sua palavra, mas também as diferentes atitudes com que, ao longo da história da salvação, a humanidade reagiu e reage à presença das testemunhas de Deus e à sua pregação. Lida assim, a parábola da semente prolonga a sua mensagem ao longo de todos os séculos, antes e depois de Cristo, e chega até nós. Neste dia de sábado, para renovarmos o nosso interesse por esta parábola, podemos invocar Maria. Ela foi terra boa, em que a semente da palavra produziu precioso fruto. Maria é, na verdade, modelo daqueles que, tendo escutado a palavra com um coração bom e perfeito, produzem fruto na perseverança. Um fruto que se multiplica, porque Maria é mãe de todos os discípulos de Cristo e forma em cada um de nós atitudes de vida cristã, levando-nos a produzir fruto na adesão à vontade de Deus. Depois de uma referência sempre útil a Maria, voltamo-nos para a mensagem de Paulo sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição do Senhor envolve todo o homem e o homem todo. Por isso, pode levar-nos a meditar sobre o valor do corpo na vida cristã e na história da salvação. É uma meditação oportuna, pois vivemos numa sociedade que, se por um lado exalta o corpo humano até idolatrá-lo, por outro, o instrumentaliza e explora até destruí-lo. Por isso, é bom e oportuno recordar a mensagem bíblica sobre o corpo humano. O corpo é, em primeiro lugar, um bem da criação. Deus deu-o a nós como sinal da sua bondade paterna, capaz de falar dele, além de ser capaz de falar de nós. Segundo a mente do Criador, nós somos o nosso corpo. Somos um corpo animado ou também um espírito encarnado. Já sob este ponto de vista, o corpo humano é um bem precioso e digno do máximo respeito. O corpo humano também está no centro da nossa fé, desde que Deus, para remir a humanidade, quis encarnar, isto é, assumir de uma mulher um corpo em tudo semelhante ao nosso. A encarnação de Deus é a mais clara prova de que também do pecado original e depois de todos os pecados da humanidade, o corpo humano constitui para ele um instrumento sempre válido para alcançar os mais elevados objetivos da sua providência. O corpo humano, em força da ressurreição de Cristo, também está no vértice da nossa fé.
Enquanto corpo ressuscitado, o corpo de Cristo é primícias de todos os nossos corpos destinados à novidade de vida pela ressurreição final. O corpo humano leva em si os germes da esperança de vida sem fim. É uma realidade sacrossanta por causa das bênçãos recebidas e por causa do destino que o espera. Hoje a Igreja faz memória a São Roberto Bellarmino, bispo e doutor da Igreja. Nasceu no ano de 1542 em Montepulciano, na Toscana, Itália. Entrou na Companhia de Jesus em Roma e foi ordenado sacerdote. Sustentou célebres disputas em defesa da fé católica e ensinou teologia no Colégio Romano. Eleito cardeal e nomeado bispo de Capua, contribuiu com a sua atividade junto das congregações romanas para a resolução de numerosos problemas. Morreu em Roma no ano 1621. Porventura, também prometestes aos que guardam os mandamentos um prêmio, coisas mais desejáveis que ouro em abundância e mais doces que o favo de mel? Sim, um prêmio, e prêmio imenso prometes, nas palavras de teu apóstolo Tiago. O Senhor preparou a coroa da vida para os que o amam. E que é a coroa da vida? É o maior bem que nem podemos imaginar ou desejar. Com efeito, assim fala São Paulo, citando Isaías: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para os que o amam. Verdadeiramente, a grande recompensa em guardar teus mandamentos. Do Tratado sobre a Elevação da Mente a Deus, de São Roberto Bellarmino. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Roberto Bellarmino e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que para sustentar a fé católica da vossa Igreja, destes ao bispo São Roberto Bellarmino ciência e força admirável, concedei por sua intercessão que o vosso povo se alegre de conservá-la sempre integralmente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.